Renata Gilberto. Boa noite, né? Noite. Meu nome é Renata Gilberto. Mais cedo eu estava aqui como uma empreendedora com meu stand da Juness. Aí eu pensei assim, bom, agora eu vou me transformar em advogada, né? E aí hoje eu vou trazer para vocês um tema que está em voga, né? Então meu tema é violência mata. Eu convido vocês, mulheres, para participar dessa imersão. Nós vamos começar a fazer um breve histórico por onde que nós estávamos perdidas há quase 100 anos. Bora comigo? Sim. Vocês passam aí ou eu passo aqui? Tá. Se eu ficar aqui, tá bom? Para o pessoal aí atrás? Eu queria agradecer o pessoal de casa que está nos assistindo, né? E eu queria trazer para vocês o melhor do evento até agora. Vocês estão cansados, a produção está toda cansada. Eu também não. Então, assim, bora começar? Violência mata. Nós, mulheres, vou voltar lá atrás. Em 1932, 35 por aí, as mulheres eram tidas como nada. Nós não podíamos votar, nós não podíamos trabalhar fora, o marido tinha que autorizar. Então, em 1932, 35, para você ver, tão pouco tempo, né? Tá. Então, o que aconteceu? No início do século, nós, mulheres, nós éramos nada. Nós só éramos procriadoras. Que absurdo, né? E aí, depois, lá para 1938, por aí concedeu o direito das mulheres de poder votar. Não era obrigado. Aquelas que sabiam de alguma coisa, votavam. Aí teve as mulheres empreendedoras, que naquela época já começaram, pensaram, poxa, mas então, se nós somos a maioria, vamos nos organizar. E aí começou a eleição da primeira mulher, por década, por ali, por 1940, por aí. Então, nós travamos nossa batalha com os homens, contra as mulheres, com todos os sexos, desde o início do século passado. Então, quer dizer, é pouco tempo. 1938, gente, você pensa assim, a sua avó não podia votar. E aí depois a gente passa da era de 1938, a gente já pula para mais ou menos 1970. O que aconteceu? Eu sou de 73, tenho 49 anos, sem botox, sem nada, mas daqui uns dias eu vou fazer. Então é o seguinte, o que aconteceu? Em 1970, eu não era nascida, e muitos de vocês não. Aconteceu o assassinato da Leila Diniz, uma socialite que casou com o Doca Street. Eles eram amantes, ele deixou a mulher e casou com a Leila Diniz. O que aconteceu? O crime passional. Ele assassinou ela por ciúmes. Até então não sabe se ela... Que culpa que tem, né? Até a gente fala assim na Bíblia, né? A mulher adúltera, né? Atire a primeira pedra. Tá, e cadê os homens? Cadê o homem adúltero da época? Quem atirou a pedra? Não fala, né? Então, nós, mulheres, a gente tem que aprender a olhar para o outro lado. E foi isso que aconteceu com a Leila Diniz. Ela foi assassinada brutalmente, crime passional. Até mais ou menos em 2022, o Código Civil, aliás, o Código Penal e o Código Civil amparavam muito essa questão do crime passional, né? O crime passional é assim, eu amo tanto meu marido, que eu acho que ele estava traindo, eu fui e matei ele. É crime passional. Você entendeu?
Então, ele fez isso. Aí, o que aconteceu? Foi o primeiro júri. Ele pegou 2 anos aberto. O que as mulheres fizeram? Começaram o movimento Quem Ama Não Mata. Então, foi o primeiro movimento das mulheres. Elas foram à luta, elas saíram das suas casas, começaram a passeata. Quem ama não mata. E ele foi para o segundo júri. Porque senão as mulheres, a Leila Diniz não teria sido representada por nós. Então, o assassinato da Ângela Diniz, através do Dock Street, marcou a nossa era, a nossa segunda era. Né? Depois me falaram, poxa, bom. E aí ele foi para o segundo júri e foi condenado. Ele ficou preso. Isso já por volta de 1970, começou o quê? O Woodstock. Né? A liberdade, o rock and roll, os Beatles, a pílula. E aí, o que aconteceu? Aqui no Brasil, a Tropicália, né? Então, aí surgiu Elba Ramalho, que não sei o quê, cantando com os tropicais, né? Da época do tropicalismo. Então, a mulher G começou, vinha a pílula anticoncepcional, né? Porque a mulher, ela tem o direito de saber se ela quer ser mãe a hora certa. Então, tinha o anticoncepcional. Então, isso aí a gente vem na era de 1972. Aí, a mamãe me fez em 73, né? E tudo bom. Beleza. E aí, de lá para cá, nós vamos seguindo. E há 16 anos atrás, apareceu uma mulher chamada Maria. A Maria, ela tinha um relacionamento abusivo dentro de casa. O marido tentou 2 vezes assassiná-la. Na segunda, ele deixou ela tetraplégica. É a Maria da Penha. O que a Maria da Penha fez? Como ela viu que aqui no Brasil não dava nada, ela começou a procurar os órgãos internacionais. Porque ela falou, gente, eu estou na cadeira de rodas. Quantas mulheres sofrem esses abusos, né? Depois nós vamos falar dos vários tipos de abuso e tal. E ela pensou assim, poxa, então o que aconteceu? Nós temos o início da Maria da Penha. Mas, fazendo um parênteses, quando nós somos pequenos, tanto homens e mulheres, nós somos presenteados, ou a mamãe nos conta, as historinhas, né, de príncipes e princesas, não é? Era uma vez o príncipe que casou com a princesa, que salvou da torre, que beijou. Então, nós passamos para os nossos filhos o príncipe. Então, falar com violência contra a mulher não é tratar apenas de agressões físicas, é falar sobre uma cultura que ainda a gente está nos dias atuais. A todo dia você passa no noticiário. Esse ano passado é uma coisa imensa, como que tantas mulheres estão sendo agredidas? Ou será que elas eram e a gente que não sabia, né? Então, esse universo que eu vou trazer para vocês, em resumo, a violência é qualquer tipo de agressão. Não é não. A intolerância é uma agressão. A intolerância de gênero, a intolerância religiosa, a intolerância física, a todo tipo de intolerância à violência, né? E aí a gente passa para os nossos filhos que a gente casou com o príncipe, né? Faltou colocar aqui uma carinha na menininha lá também de perereca, né? Então é o seguinte, na verdade, a gente casa com o príncipe e dorme com o sapo, né? Ou então os homens casam com a princesa e dormem com a sapa, né? O sapo fêmea, não sei. Vocês estão entendendo como que a cultura nossa, ela vem... dorme com a perereca. Nós trazemos isso para os nossos filhos sem querer, né? Então, eu mesma, eu não cantava para meus filhos, boi, 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 boi da cara preta. Falei, gente, minha mãe cantou isso para mim, imagina, vai dormir, boi da cara preta, vai te pegar. Não tem lógica. Ah, tirei o pão no gato, né? Então, assim, se você for pensar, bicho papão, a minha mãe passava medo na gente com a tal de Zana. Tranca seu quarto que a Zana vai aparecer lá. E eu fechava o olho, pensava assim, a Zana tem um cabelão assim, não trancava de jeito nenhum o quarto com medo da tal da Zana.
Então, essas são as culturas que nos são colocadas desde pequena. Então, a mulher tem que ser a princesa, o marido é o príncipe, mas ele torna-se o sapo. Ou vice-versa, porque a agressão, ela é ambos os lados. Mas, afinal, quais são os tipos de violência contra a mulher? Né? E aí eu volto naquele parênteses que nós fizemos lá, da Maria da Penha. Né? O que ela fez? Ela procurou os órgãos internacionais, fez um movimento, e aí ela conseguiu. Esse ano nós comemoramos 16 anos da Lei Maria da Penha. Só que, alguma de vocês aqui já pegou a lei para ler? Ninguém? Você, parabéns. Nós sabemos da existência da Lei Maria da Penha, mas ninguém sabe o que é. O que trata? Quais são os tipos de agressões? Quando eu era pequena, me chamou muita atenção, passava no Fantástico, uma moça daqui de Goiânia, que o marido dela ateou fogo nela. E aí o Emerson Fittipaldi pagou todo o tratamento dela de queimadura. E hoje ela formou em fisioterapeuta. Ela é vereadora. Esqueci o nome dela. É doutora Cristina. Então, o que ela fez? Ela transformou a dor dela em um jeito de amenizar a dor de outras mulheres. Então, ela especializou na parte de fisioterapia, na reabilitação de mulheres com queimadura. Então, assim, ela traz a cicatriz no rosto, no pescoço, eu sigo ela nas redes sociais, eu sou fã dela, não estou aqui falando de política como pessoa, porque eu cresci vendo ela lá no Fantástico, toda de atadura, né? A imagem, o Emerson Fittipaldi pagou todas as cirurgias reparadoras. Agora, você imagina ter mais de 80% do corpo queimado. Olha que dó. Como que o marido tem coragem de atear fogo em você, né? E eu também já vi mulheres que atiam fogo no marido. Como eu disse, não é? É do mesmo jeito, não tem que aceitar. Então, tá. Então, quais são os tipos de violência? A Lei Maria da Penha, ela narra 8 passos, né? Então, vem a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral. Se você presenciar alguma coisa, ligue no 0800. 180, ou passe o batom, dá um risco e denuncie. Tem muitas mulheres que são vizinhas nossas, que a gente nem sonha que sofre abuso e sofre. Inclusive, namoro, você entendeu? Então, nós que somos pais, nós devemos abrir esse universo nosso, essa caixinha nossa, e pensar que não é só ali dentro de casa, o homem e a mulher, que tem esse tipo de agressão. Então, o universo é muito maior, né? Então, tá. O que acontece? Hoje em dia, tem tantos problemas com essa relação. Eu vejo muito, eu sou de uma família de 4 irmãos. Eu sou a irmã 3, nem o Silvio Santos, né? Sou eu de mulher. Então, assim, a minha mãe falava que eu tinha que sentar, a perninha para baixo, né? Os meninos podiam tudo, né? E aí vem aquela relação tóxica que a gente impõe nos nossos filhos, né? Que o homem é não sei o quê, que tem que pôr comida para a mulher, que lugar de mulher é na cozinha. O lugar da mulher é onde que ela quiser. Ela é quem ela quiser. Ela voa. Lugar de homem é onde que ele quiser. Nós somos livres, é o livre-arbítrio. A mulher nos foi tolhido o direito de viver. Quem disse para nós que o marido tem o direito de tirar a sua vida? Esses dias apareceu na televisão um senhor que sonhou que a mulher tinha traído, ele esfaqueou. Olha só, se tem algum problema, vai tratar, vai para psicólogo, vai fazer psiquiatra, vai para constelação, né? E hoje está tão mais tranquilo da gente tratar essas curas, essas feridas. Às vezes nós temos os nossos antepassados que sofreram esse abuso, mas eles não sabiam, né? Então, assim, essa questão de discutir a masculinidade,
Nós temos que rever esses conceitos nossos, de nossos filhos tóxicos. Ah, minha namorada é assim, a minha mãe faz isso. Eu casei, minha mulher não sabe fritar um ovo, porque minha mãe cozinha bem. Ah, vai fazer curso culinário você. Entendeu? Isso aí é tão sério que eu fui conversar. Meu filho, isso aí é tão sério, gente, que eu fui. E meu filho mais novo, ele está morando com o pai dele, está passando um período com o pai dele. E eu fui esse fim de semana lá na casa do meu ex-marido. Hoje a gente tem uma convivência melhor, 5 anos divorciada. E eu conheci a namorada do meu filho mais novo, o mais velho é casado, né? E ela virou para mim e falou assim, olha, eu estou tendo um relacionamento tóxico com seu filho. Eu falei, o quê? Aí ela falou na minha cara, a menina tem 19 anos, meu filho tem 23. Eu falei, como assim? O que está acontecendo? Aí ela pegou e falou assim, ele me liga só de vídeo. Eu falei, hã? Na frente dele. Aí eu falei, não, mas não pode. Como assim ligar de vídeo? Não, mas por quê? Não, porque ele me liga de vídeo, ele não aceita essa amiga ou aquela. Eu falei, não, está tudo errado. O que é que está acontecendo? Você está aceitando isso? Eu falei, na frente dele. Porque não pode. Gente, isso aqui é tão sério. Porque os homens hoje, eles sabem. A delegacia da mulher, ela não atende sábado e domingo. O cara espanca a mulher sábado e domingo, ela só vai na segunda. Quando ela vai na delegacia normal, não atende. O delegado vira para ela e fala, não, você vai segunda. Você está espancada, vai segunda. E outra coisa, Batalhão Maria da Penha é de 2020 para cá. Quantas mulheres morreram antes? Quantas mulheres estão morrendo? Então, isso aqui não é brincadeira, não. Eduquem seus filhos. Eu tenho 2 rapazes. Eduquem seus filhos. Para que trate mulheres bem. Entendeu? Para que saiba tratar uma mulher bem. Não é maltratar a mulher. Isso aqui é sério demais, viu? E eu peguei ele. E estou de olho nele. E também dizer para as nossas filhas, não aceite. Oi. A nossa Olivia Marruá vai falar. Meu filho, esses dias para trás, meu filho tem 14 anos, muito tranquilo e calado, muito calado também. Aí ele falou assim, mãe, o pai dele, né? Terminou com a fulana de tal e tal, mas mãe, exagerava demais, botava umas roupas curtas, fazia não sei o quê. Eu olhei bem para a cara dele e falei assim, ela veste a roupa que ela quiser. Não é a roupa que vai dizer quem ela é. Se o seu pai não aceita isso não é problema dela, é um problema dele. Meu filho, você tem o direito de escolher uma moça que usa uma roupa curta ou uma roupa mais comportada. A escolha é sua. Se você foi atraído por uma menina que goste mais coisas curtas, mas você não gosta, então se deu o direito também de não querer. Do mesmo jeito que ela tem o direito de dizer que você não pode interferir. Então, isso tem que ser falado, você entendeu? E outra coisa que eu queria registrar aqui, eu sou uma mulher que defende mulheres, mas eu sou uma mulher justa. A mulher tem usado o seu direito também de forma inadequada, certo? E eu não passo a mão, e olha que eu recebo muitas denúncias, eu recebo mulheres, entendeu? Eu acho que isso não pode ser usado a favor para atacar os homens. Isso tem que ser utilizado a favor para a defesa da mulher. Tem uma pesquisa, Renato, você deve estar um pouco mais atualizada, nunca procurei, mas diz que a violência da mulher contra o homem é tão grande quanto a dele para ela. Entendeu? Pensou a força de um homem com a mulher? Só um minutinho, Pamela, vai levar porque tem o pessoal que está ouvindo também. É interessante que o marido dela é delegado. Eu passei 2 dias de plantão com meu esposo, porque era aniversário dele. E ele faz plantão em Lusiânia. E o que você disse é verdade. Hoje em dia, a violência é tanto para a mulher quanto para o homem. Eu presenciei mulheres sendo presas, tá? Porque bateram nos seus maridos. Eu presenciei mulheres e homens, né, um batendo no outro, e os 2 foram presos. E também melhorou muito essa questão, por exemplo,
ela disse que de repente não tem um delegado. Hoje em dia tem os delegados que são plantonistas, assim como o juiz. Então precisa ser resolvido naquele momento. E se for realmente mostrou ali que teve um flagrante, né? O esposo bateu na esposa, tem ali lesão, ele é preso sim. Ele é preso, tá? E depois o delegado, que é o delegado que vai todos os dias, vai lá verificar o caso e tudo, né? Se vai soltar, se vai continuar preso, mas é preso. E eu também queria falar que realmente 80% do que eu presenciei lá é violência doméstica. E um dos grandes fatores que vem acompanhado sempre é a bebida e a droga. 95% das pessoas que chegaram lá, ou que mataram alguém no trânsito, ou que passou em cima sem ver, ou que bateu na esposa, geralmente recebe naquele dia, né? Começa a beber e aí tem os desentendimentos em casa. Por quê? Porque justamente não procura o autoconhecimento que nós estávamos falando aqui, de curar as suas dores. E aí ele bebe e aí ele se transforma, porque como ele não consegue conversar, a esposa também não, e aí começam os ataques, né? E para os dois, né? Para os dois, Pros dois. E vai parar na delegacia. Mas assim, 80% do que eu presenciei é violência doméstica. Mas a grande maioria agora, hoje em dia as mulheres, elas batem, inclusive eu presenciei uma mulher falando, que eu até ri, não é caso de rir, gente, mas é porque assim, eu me senti numa novela mexicana lá, porque é muito louco uma delegacia, né? São casos assim toda hora chegando. A mulher disse: olha, sabe o que acontece? Eu a vida toda apanhei de marido, mas agora é eu que bato. Eu bato mesmo. Nesse dia, os dois foram presos, porque tanto um quanto o outro lesionou, né? Mas a mulher, ela tá mais assim, ela sabe do... Mas só que essa realidade de não é Lusiânia, errado. eu falo assim, eu advogo muito pouco particular, porque eu tenho um escritório direcionado para licitações e contratos. Então, eu trabalho com essas palestras minhas de violência e tal, mas é para ajudar. O que acontece nas cidades pequenas? Não tem plantonista. Então, o que acontece? Deixa para segunda-feira. Inclusive, eu tive um amigo que foi espancado pela ex-esposa, município aqui pertinho, distrito de Senador Canedo. Ele me ligou no sábado, ele falou assim: doutora, o que eu faço? Eu apanhei. Falei: olha, vai o seguinte, vai lá no hospital regional e pede para fazer um corpo de delito, porque não tem ML. Aí ele foi. Segundo ele, falou, quando ele foi passando assim no corredor do hospital, aí alguém falou: nossa, tadinho, deve ter sido acidente de moto, né? Ele só ficou com a gola da camisa. Aí nós fomos na delegacia fazer ocorrência. Sabe o que o delegado falou para mim? Me chamou no cantinho e falou assim: doutora, você quer fazer isso mesmo? Por que o cara não está com a mão na cara dela? Eu falei: se ele tivesse feito isso, eu tinha prendido ele. Isso. Você sabe o que virou? Nada, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Os homens também, as mulheres estão se apropriando do coitadismo, do vitimismo e estão aproveitando dessa questão, né? Então, assim, acontece essa relação tóxica, né? E as delegacias hoje em dia, principalmente das mulheres, elas têm um atendimento melhor. Hoje em dia tem várias ajudas. Então, se você deparar com um relacionamento desse, avisa. Doutora, eu tive um cliente, um paciente, que veio me procurar fazer terapia, que ele justamente falou: Michele, você podia tanto trabalhar com homens, porque da mesma forma que vocês sofrem com o sentimental, com o relacionamento, a gente também sofre. Ele estava sofrendo por causa do relacionamento, né? Tinha algumas dores e coisas do primeiro casamento. Então ele falou: Michele, podia tanto trabalhar, só que nós homens a gente não fala. E ele ainda falou: eu me senti, eu conheci ele, falou: você está me deixando tão à vontade que eu preciso falar com você. Aí um amigo meu de falar que eu era terapeuta falou: não, eu quero já marcar uma consulta. Aí eu marquei e ele pegou e realmente falou: trabalha, porque os homens também precisam de mais. Talvez até seja um pouquinho deles agredirem, porque eles estão precisando, porque ninguém vê o homem
com o sentimento e chorando. Vulnerável. E Mas aí, aí eles olha estão essa fazendo... questão aqui, olha, o que acontece? Quando a gente, nós, principalmente nós mães que geramos os meninos, né? Aí vem essas expressões machistas. Segura, como é que é? Segura sua cabra, com meus cabritos tão solto. Você vai no aniversário, sua namoradinha chegou. Não, seu namoradinho chegou. Não, o menino não namora. Entendeu? Criança não namora. Então, nós temos que abolir essas expressões machistas. Entendeu? Né, eu dirijo igual macho. O que é isso? Eu dirijo igual mulher. Eu estaciono de ré, eu ponho meu carro de cabeça para baixo, faço rampa. Eu dirijo como mulher, não é como macho não, entendeu? Então, assim, nós podemos, né? Então, a gente tem que abolir isso. Eu acho que passou um aqui. Não aprovar as piadas machistas, né? Que não tem nada de engraçado. O lugar de mulher é na cozinha. Mulher é onde que ela quiser. Homem, o lugar dele é onde que ele quiser. Ele namora quem ele quiser. A mulher namora quem ela quiser. Gente, se você não faz mal para o outro, acabou. Tudo pode. Desde que eu não atinja o outro. Porque o limite do outro termina onde? Entendeu? Então, acho assim, nós temos que viver na perfeita harmonia. Nós temos que ouvir outras mulheres. Eu gosto muito como eu estou com o stand ali, o que eu fiz? Eu fiz questão de comprar algumas coisas das minhas vizinhas de stand. Você entendeu? Talvez elas nem perceberam o recado que eu quis dar. Mas eu quis dizer o seguinte, eu confio em você. Você entendeu? Eu compro carro de mulher na concessionária. Eu chego lá, vem os homens e falo assim, não, eu queria ser atendido por ela ali. Sabe, se eu vou trocar a televisão, lá onde que eu for, eu gosto de ser mulher. Por quê? Eu trabalho na área pública todo dia. Agora não, que eu tenho mais de 20 anos de profissão. Mas para o meu escritório chegar onde que está, eu travei lutas demais psicologicamente com homens. Então, hoje eu sei que eu sou a melhor na licitação. Por quê? Eu fiz pós-graduação, eu estudei, eu faço curso, já fiz 3 pós-graduações, você entendeu? Dou meus arquivos para você de graça, quer aprender? Toma uma licitação aqui, entendeu? Porque eu faço aquilo que eu gosto, eu confio em mim, eu estudo para mim, eu amo estudar. Então, nós mulheres, vamos ouvir as outras mulheres, né? Incentivar as mulheres na liderança. Você pode. Eu criei uma filha, a Camila tem tal monstrinha, 23 anos, passou com 17 anos na UNB para arquitetura, eu criei uma monstra. O namoradinho dela foi uma sexta-feira para Brasília, de ônibus, chegou lá, mamãe, fulano desmaiou. Falei, o que você fez? Não, ele falou para mim assim, mamãe, olha, eu acho que eu vou terminar com você. Aí ela pegou o telefone, estou chamando o Uber, você ir embora para a rodoviária agora. Ele, desmaiou. Aí eu falei assim, gente, eu criei uma monstra. Mas é isso, entendeu? Porque nós, mulheres, nós podemos. Você vai na minha casa para terminar comigo. Renata, monstra não namora. Monstra não namora. Ela se posicionou. Você não me quer, então você pode ir para a sua casa. Aí ele desmaiou, porque ele está fazendo o quê? Chantagem emocional com ela. E aí depois apareceu... Desmaiou, aí manda ele para o consultório. Apareceu uma chargezinha, dias depois, sabe assim, uma chargezinha, né? Da menina chamando o Uber, eu mandei para ela. Então, assim, aí ele falou assim, depois vai ver outro namorado, falou assim, mas você estuda muito. Você mora em Brasília e eu moro aqui em Goiânia. Ela falou assim, meu filho, foda-se. Eu quero fazer mestrado, eu vou para o exterior fazer mestrado, vou fazer doutorado. Meu filho, termina, acabou. Então, assim, a vantagem da gente criar nossos filhos, você pode. Você pode, você é você. E tanto quanto o homem quanto a mulher, né? Porque eu tenho um filho também que está estudando para ter... Não, gente, a Mariana, vou te contar. A equiparação salarial. Quantas pessoas têm o mesmo carro nas empresas? Eu estou olhando meus minutos aqui, ó. Elas roubaram os 3 minutos. O homem ganha mais, o mesmo cargo. Eu estou vendo contra. Isso já mudou? Não mudou. Porque 16 anos atrás, na minha graduação, eu fiz a minha monografia em relação a isso aí. E a disparidade era 30%. Melhorou, mas tem ainda.
Por exemplo, esses dias eu estava com uma amiga advogada, ela é empresarial. Quando ela vai atender um cliente, ela falou que ela leva um homem do escritório. Não vamos longe não, plano de saúde. Plano de saúde, a mulher até o mês passado não podia fazer laqueadura sem o marido autorizar. Né? O que aconteceu? Eu tinha uma sobrinha que ela tem 2 filhos, tinha que operar. Mas ela não casou. Eu falei assim, Gabriela, eu não estou querendo caçar encrenca não, porque eu não tenho nem tempo de entrar com mandado de segurança. Faz o seguinte, pega sua amiga, assina esse documento e leva lá na OAB, lá na Unimed. Você acredita que o cara assinou, nem reconheceu firma, a Unimed liberou a laqueadora dela? Para você ter a assinatura de um homem, não interessa quem. Ameacei ele. Eu falei, não, então eu vou para outro médico. Eu já no trabalho de parto. Falei, doutor, ele está viajando. E eu era casada, né? Falei, doutor, ele está viajando, não tem assinatura, o dinheiro está aqui, já quero fazer a laqueadura, 2 filhos já. Aí ele falou, não, mas você não tem idade, 2 meninos. Eu já tinha combinado com o senhor, então já estou indo para outro hospital. Foi uma ameaça. Aí ele falou, não, então vamos operar. Pois é um direito da mulher. A mulher tem que saber se ela quer. Eu fiz laqueadura com 26 anos, porque eu, Renata, não queria ter filho. 2, minhas gravidez de risco, placenta descolava. Meu marido, se quisesse casar de novo e ter filho, problema dele. Eu estava resolvida. Ponto. Entendeu? Agora, graças a Deus, né? Agora a gente não precisa mais do homem mandar em você. Mesmo que seja no papel, igual eu tive coisa com a minha sobrinha. O ano passado, falei pro rapaz, assim, um amigo dela, assina aqui, meu filho, o que é, tia? Ah, assina aí. Falei, agora você leva lá na Unimed. Acabou, reconheceu firma, não. Então tá, então vamos passar rapidinho aqui, né? Então, não julgar as outras mulheres. Ah, ela estava de saia curta. Esses dias aquele médico violentou a mulher, ela estava no parto, né, dando à luz. Que roupa que ela estava vestida? Não interessa, mãe. Né? Jamais culpa a vítima, né? Jamais culpa a vítima. Porque a gente tem... antes de você chegar na delegacia, você mas o que você fez? Você estava caçando? Que roupa que você estava? Então, você tem que provar. Nós, até hoje, nós temos que provar que nós somos as melhores, que nós podemos. Gente, acabou. O que levou ele a fazer isso com você? Acompanhei inclusive um caso em que uma mulher foi violentada pelo marido. O marido acusou de que ela tinha traído ele. E ela não traiu, mas na cabeça dele ele traiu e agrediu a moça. Chegou na delegacia, a delegada falou, mas o que você fez? Mas você traiu ele? Para ele te agredir? Mas o que você fez? Isso de uma mulher. Não, eu cheguei ao ponto uma vez, teve uma época que quando eu formei, você advoga qualquer um, né? No crime. Eu lá na casa de prisão provisória encontrei com a minha manicure lá. Doutora, não conta que eu estou aqui não. Falei, por que está acontecendo? Não, depois a gente conversa. Não, eu estou namorando, mas o meu namorado, ele violentou a esposa dele. Está lá por estupro. Mas não tem lógica. A mulher dele, eu falei, bem, você está namorando com um cara que violentou a mulher, está preso na casa de prisão provisória, você está indo visitar ele? Não, mas ele violentou a esposa dele. Então é o seguinte, se você está passando por algum desses indícios, denuncie, tá? E esse casal para mim é o perfeito. É o Shrek e a Fiona. Você sabe por quê? Porque não tem príncipe, não tem princesa. É o 2 ogros que vive felizes para sempre. E aqui eu me despeço com vocês. A Renata Joubert, esse trabalho da Renata Joubert. Aí é o seguinte, o que acontece? Eu amo o filme Shrek. Não existe ninguém perfeito, eu não sou perfeita e nem quero ser. E eu convido você, mulher, nesse exato momento, para levantar a sua bandeira. Você pode, você crê. Não seja submissa a ninguém e nem a nada. Você usa o que você quiser, você dança o que você quiser, você namora quem você quiser, você faça da vida o que você puder e quiser.
porque nós somos filhas de Deus. Se Deus nos fez, Ele nos ama de qualquer jeito. Muito obrigada a todas.